Não sei vocês, mas eu, assim, diante dessa perspectiva do Rueda de sair ou agora, ou sair no meio do ano, se sou Flamengo, eu começo a pensar seriamente num técnico para longo prazo, assim, para um trabalho... Eu acho que mas, Flavinho, aí... A não ser que você tenha a garantia do Rueda. Gente, eu não vou sair. Né? Se o Bandeira receber uma ligação do Rueda dizendo, escuta, presidente... Eu vou ficar, acabou? Acabou, esquece. 2018 eu tô aí, eu não saio do Flamengo. Ele não tem essa certeza. Talvez ele não tem essa certeza. Não tem essa certeza. Por que ele vai dizer assim, alô, Bandeira, olha, fica tranquilo, Bandeira, passa o fim de ano tranquilo, eu vou ficar com você. Se não é o que tá na cabeça dele. Sim, agora se é esse o fato... Vai mentir? Vai enganar? Chegou, presidente, eu tô em dúvida, eu não sei, Aí eu acho que o Flamengo tem que começar por até. Porque eu acho que isso já aconteceu, seu Mano, porque tem a entrevista do auxiliar dele. Esse é o grande fato concreto dessa... Ele vai falar, alô, presidente, é o seguinte, eu não sei se eu vou ficar, hein? Eu tô pensando ainda, eu não decidi. Também não vai ligar pra falar isso, pra não falar nada, né? Ou então o mutismo dele em relação a tudo isso faz o Flamengo concluir de que ele pode perder o treinador. Aí ele começa a pensar no substituto. E aí, pensar até a longo prazo, como a gente disse, porque então, se não sair agora, pode sair na metade do ano. E quem seria esse substituto? O nome forte. O Facicani tem uma informação, mas só antes de você dar essa informação, Facicani, o Flamengo tinha 3 técnicos que eram prioridades. O Abel Braga, que renovou com o Fluminense, o Renato Gaúcho... Não, ele vai continuar. Desculpa. O Renato Gaúcho, que permanece no Grêmio, e o Roger, que o Flamengo chegou a sondar na metade do ano passado, justamente para substituir o Zé Ricardo, antes da chegada do Rueda, e o Roger disse que não queria assumir nenhum clube no meio da temporada, e sim desde o começo, foi isso que ele está fazendo com o Palmeiras. Então, os três caminhos, talvez, alternativos que o Flamengo buscava para substituir o Rueda, já estão empregados. E pelo menos a maneira que eu interpreto dessa segunda gestão do Bandeira para cá, o Flamengo não está mais tentando trazer técnico rodado no mercado, que já passou pelo clube tantas outras vezes. Luxemburgo... alguém que já tenha passado. Alguém que já passou por ali. O nome do Cuca. Olha, o Muricy ele trouxe de volta, o Zé Ricardo ele apostou, trouxe o Rueda, um técnico estrangeiro. Não, o Muricy tinha tirado a primeira passagem. Qual seria o treinador para assumir o Flamengo nesse início de campeonato? E talvez nenhum nome vai ser uma unanimidade, mas um nome que caia no agrado principalmente da torcida. Eu acho que aí é a grande missão da diretoria em conseguir buscar esse cara. O Carpegiani, se vier para ser coordenador técnico. Então, mas aí é que tá. Aí eu acho que nesse momento, com uma situação, com um cenário desse, concordo com o Flamengo. Eu acho que seria o Carpegiani. O nome... Ótimo melhor nome. Não é um cara, por exemplo, o Cuca é um cara caro. Ele é caro. Caro e imprevisível. É uma bomba estável. Estável. O vestiário com ele é complicado. E o time do Flamengo é cheio de medalhão. Exatamente. Então aí pode morar um problema, né? O Carpegiani é um cara que a Libertadores e o Mundial que o Flamengo tem, o treinador era o Carpegiani. É verdade, mas foi 81, né? Agora o Filipão não pode ser uma opção. O Filipão não dirige mais times no Brasil. Não? Essa informação que eu obtive no ano passado, de uma pessoa muito próxima a ele, dizendo exatamente isso. Ele vai continuar morando em Portugal, onde os filhos, os que trabalham, estudam, os que já não estudam mais, e que ele não voltaria a trabalhar no Brasil. Ele não quer mais saber de trabalhar no Brasil. Deve fixar a residência em Portugal, ajuizadamente ele não volta mais para o Brasil. Tá certo ele, né? Se ele tem oportunidade, pode. O nome que eu ouvi agora pela manhã não é um nome brasileiro, mas é de um cara que conhece muito o futebol brasileiro. E assim como o Rueda, tem um grande desejo de um dia trabalhar aqui. O nome que surgiu nessas últimas horas, também segundo a imprensa internacional sul-americana, a chilena no caso, é o nome do Jorge Luiz Pinto. Ele comandou Costa Rica na Copa? Técnico de Costa Rica na Copa de 2014, naquela campanha fantástica que levou a Costa Rica às quartas de final. Um técnico de uma metodologia muito parecida com a do Reinaldo Rueda, times que jogam leve, jogam bastante ofensivos pelas beiradas, gosta muito de usar ponteiros, né? No caso é o que o Flamengo hoje tem bastante, jogadores dessas características. Atualmente está na seleção de Honduras, e não classificou-se, né? Ao Mundial. E, portanto, fica aí disponível no mercado a uma grande proposta, ou uma proposta minimamente sedutora. Então o nome do Jorge Luiz Pinto ganhou muito futebol brasileiro. Acho que tiro no pé, hein? O Jorge Luiz Pinto ele teve várias influências aqui no futebol brasileiro e ele fez intercâmbios aqui no Brasil, inclusive no Corinthians.
E ele se declara um amante do Corinthians e tudo mais, ele gosta do clube, enfim. Mas isso em entrevistas muito passadas, né? Claro que isso não impediria ele de ter qualquer ligação profissional aqui no Brasil. Então, o nome do Jorge Luiz Pinto, da seleção de Honduras, que treinou Costa Rica em 2014, é um nome que, segundo a imprensa internacional, é a grande opção, é o grande plano B do Flamengo em uma perda do Rueda. Acho um tiro no pé. Eu também acho. Tiro no pé. Eu vou dizer mais uma coisa. Se por um acaso o Rueda for embora, eu, que sempre defendi a presença de técnicos estrangeiros no Brasil, vou parar com isso. Os caras não cumprem trabalho. Não cumprem trabalho. O Osório foi para a seleção do México, o Balsa foi para a seleção da Argentina, se o Rueda sair, foi para a seleção do Chile, foi ele para a seleção do Chile. Enfim, eles não cumprem trabalho. O único demitido, o Gareca. O único que foi demitido foi o também, né? Vai para a Copa do Mundo com São Paulo. O Aguirre. Então, se for para trazer técnico estrangeiro, eu apostaria mais no Aguirre, que já trabalhou no Inter, já jogou Libertadores, já trabalhou no Atlético Mineiro, já sabe como a coisa funciona aqui, já sabe da pressão, sabe o estilo de futebol. Vai trazer o Pinto, é uma especulação, né? Claro, a gente tá aqui especulando. Eu não tem sei. nada. O Sidorf tá até quarta-feira. Sidorf tá indo pro Atlético Paranaense, né? Define até amanhã, botar uma novela, isso aí não vai. Agora, por exemplo, eu sou do Cuca no Flamengo. Eu sou favorável. E aqui, Você é favorável ao Cuca no Flamengo? Eu sou favorável ao Cuca no Flamengo, especialmente numa parceria com o Carpegiani. É questão de filosofia, de conceito do jogo. Eu sei que o Cuca tem esses problemas de vestiário, atritos, e hoje, não só no futebol, em qualquer empresa, é importante você se dar bem com as pessoas. Inteligência emocional. Você lida com um grupo, você tem pessoas que são felizes, pessoas que são tristes, caras que são extrovertidos, caras que são tímidos, cara que é explosivo, cara que é calmo. Quem especialmente gerencia um grupo tem que ter essa habilidade. O Cuca, ele tem noção disso e deve estar trabalhando melhor nisso para o trabalho dele. Agora, o Carpegiani, como técnico, um cara que pensa em futebol, ele eu diria que é minoria no Brasil como o Cuca. São caras ofensivos, conceito de propor o jogo, marcação alta. O trabalho curto que ele fez no Bahia já é um exemplo disso. É um time que tinha limitações. Por que não só o Carpegiani? Então, o Cuca é assim, gostem ou não, eu vou lembrar o Luxemburgo no começo da carreira. O Luxemburgo era um técnico que, tudo bem, treinou ou teve grandes elencos na mão, mas ele propunha o jogo, fazia times vistosos, trabalhava com jogadores consagrados e botava o time pra frente. Durante um bom tempo, especialmente depois de 82, muita gente falou que o futebol brasileiro está começando a ficar medroso, covarde. Muitos técnicos com medo de perder o emprego se protegem, ficam fechando a casinha para jogar em contra-ataque, no erro do adversário e bola parada. A maldita herança é aquela seleção da Itália de 82, então, deixou pra gente. O Luxemburgo foi um técnico que, não que ele resgatou o espírito romântico do futebol brasileiro, de propor o jogo, de ser agressivo. O Cuca, dos últimos anos, além de ter a habilidade e capacidade inegável de montar time, ele pega time e monta. Ajuda até a escolher bons jogadores, mas aí ele se agarra a algumas peças e ele tem problemas. Mas ele monta bons times, isso é inegável. Não deu certo nesse ano do Palmeiras, mas não é um cara... são vistosos, são competitivos. Mas assim, o cara que faz marcação alta, propõe o jogo. O Flamengo, olha, todo respeito ao Pinto. Exemplo, o Pinto que fez sucesso com a Costa Rica, era um time que fazia a linha de 5 atrás e se defendia. Foi assim que conseguiu segurar até um 0x0 com a Holanda, foi para a prorrogação. O Flamengo hoje tem um time com estrelas, com dinheiro, já é um time gigante, que é o Flamengo, com ambições. Contra a maioria dos adversários, o Flamengo tem que propor o jogo. Tem que ter, acho que um técnico com uma filosofia um pouco mais agressiva. Aí vem o Carpegiani. O Carpegiani, que simboliza para muita gente o Flamengo de 81, o Flamengo dos anos 80, um Flamengo que era mágico, que era referência e que era troca de passes, futebol envolvente. O Flamengo hoje não tem uma identidade. Quem sabe o Flamengo queira, como o Corinthians tem uma identidade dos últimos anos. Mano, Carille, Tite, mais defensivo. O Santos tem uma identidade, time que aproveita moleque, DNA ofensivo. O Flamengo talvez queira buscar, nesse momento em que ele está fortalecido e endinheirado, resgatar a identidade do Flamengo do Zico, de 81. Não tem os mesmos jogadores, mas ele tem condição de tentar voltar a ser um Flamengo que era referência no estilo de jogo. Resgatar aquilo. Com o Carpegiani como diretor e o Cuca como técnico, tendo esse dinheiro, esse poderio que tem o Flamengo hoje, eu acho que o Flamengo pode tentar fazer isso. Ganhar título, ganhar Libertadores e Mundial de novo, não dá pra saber. Qualquer que seja o técnico, nada te garante um mata-mata de alto nível que você vai ganhar.
mas no mínimo o Flamengo pode ser um time como foi o Grêmio, o time mais vistoso do Brasil. O Grêmio ganhou a Libertadores? Ganhou. Poderia ter... Não ganhou nada. E as pessoas iam já, poxa, o Grêmio montou um time muito vistoso. O time da eu acho que o Flamengo tem da bola escovada. É uma boa discussão, mas eu acho que com o Carpegiani e o Cuca juntos, eu acho que o time do bomba louco e vamos que vamos, vai ser o urubu maluco. Lateral pra área, lateral... Hoje faz parte do futebol. Eu não vejo, sinceramente. O Cuca hoje faz parte do futebol. Eu não vejo o Cuca toda essa qualidade que você fala, não. Eu acho que ele é um técnico, com vocação ofensiva, atrevido. Não, eu sinceramente... Vamos ver para as outras opções. Vamos para as outras opções. Agora, peraí, e o Carpegiani, no Carpegiani eu enxergo isso que você falou. O Carpegiani é maluco, entre aspas. Assim, no São Paulo ele era chamado de professor Pardal. Por quê? Porque ele ousa, ele já sacou o seguinte, empate é péssimo. Então ele arrisca, ele é um técnico que tá 1-1. Mesmo que ele tenha um time inferior ao adversário, tá 1-1, 35 do segundo tempo, o Carpegiani põe o time pra tentar ganhar. Ele pode até perder alguns jogos, já tomou goleada. Ele tem identidade. Ele tem assim, goleada a favor e goleada. Pega a trajetória dele como técnico. É goleada a favor, goleada contra. Porque ele arrisca. E o Cuca é um pouco assim. Ser maluco, a gente sabe disso. Ser maluco, você pode falar assim, pô, esse cara é maluco, não vou contar com ele. Mas tem horas que a maluquice, como já cantou o Raul Seixas, ser maluco, beleza, às vezes é legal. Mas aí eu acho que existe a maluquice futebolística do Carpegiani, tática. E a do Cuca é uma coisa que não tem muito a ver com o futebol. O Cuca é meio pancada em algumas outras coisas, assim. É um cara que tem dificuldade de relacionamentos com as pessoas, de briga com o jogador, insiste com alguns. Alguns jogadores que a gente olha, pô, o cara tem que ser titular, ele não põe, é teimoso e tudo mais. O Filipão não é assim? O Tele Santana não era assim? Mas eu acho que... Bom, o Filipão tá fora também mas isso não quer dizer que seja uma qualidade, Rodrigo. O que a gente viu, o trabalho recente, o último trabalho recente do Cuca é muito ruim. É um desastre em todos os sentidos. O Guardiola, pega o Guardiola que é a grande referência. Aliás, para mim... A gente não vamos comparar o Guardiola com... Não, o Guardiola ele pode chegar assim, eu não gosto do Ibrahimovic. Ele pode. Eu gosto do Gabriel Jesus. Tem um garoto lá, mas você é maluco? Você vai ligar pro moleque do Palmeiras, Gabriel Jesus? Que Jesus é isso? Você quer ligar pra Jesus? Pô, você não gostou? Por que o Ibrahimovic não fica no Barcelona, não sei o quê? Não quero. E aí, Touré, ele podia chegar como ele falou, você tá louco, Guardiola? Você tá abrindo mão do Yaya Touré. Que ele sabe que a gente não sabe. Técnico, em geral, tem uma ideia, tem uma convicção. Eu não quero trabalhar com o Yaya Touré. Todo mundo acha que ele é uma maravilha. O Ibrahimovic é uma maravilha. Eu quero um moleque chamado Gabriel Jesus. Eu sei. Convicção de técnico. Não estou dizendo que o técnico não tem de ter convicção. O que eu estou querendo dizer é que as convicções do Cuca, muitas vezes, que a gente chama de convicções, muitas vezes são demonstrações de sua característica de ser um cara turrão ou teimoso. E o que aconteceu no Palmeiras no ano passado foi muito ruim. Não funcionou nada. Muito bem, por exemplo, o Cuca, do primeiro dia ao último no Palmeiras, foi uma tragédia em todo o mundo. Flavinho, eu vou te falar, já chegou com um clima conturbado. Mas quantos tem jornalista que afina pro Felipe Melo. Tem jornalista que não, tem medo de falar mal do Felipe Melo, que o Felipe Melo vai lá e dá uma sapatada. Tem técnico que não tem, que tipo, agora, você o cara, ele não gosta do Felipe Melo, ele barraria o Felipe Melo, só que se eu tirar o Felipe Melo do time, meu Deus, o que eu vou arrumar? Rodrigo, o Cuca não tem esse medo. Ele acha que o Felipe Melo time. Uma coisa é você não ter medo de peitar ninguém. Outra coisa é você peitar só para mostrar que não tem medo. Né? Então, na minha visão, na minha medíocre visão de futebol, o Felipe Melo era mais importante no ano passado jogando do que brigando com o Cuca. Bom, aí eu acho que muitos técnicos não pensam desse jeito, mas pouco seriam coragem de barrar o Felipe Melo. O Cuca barrou o Felipe Melo não por uma convicção futebolística, mas por uma questão de querer se impor ali. A sensação, eu não vivo lá dentro, não sei, não tenho elementos para afirmar isso. Mas a sensação que eu tenho é que o Cuca, as demonstrações de convicção dele, elas são pautadas, motivadas muito mais por questões pessoais do que profissionais, né, do que futebolísticas. Né? O trabalho que o Cuca fez no ano retrasado, em 2016, sendo campeão brasileiro, muita gente, o senhor Manes, toda hora conta essa história.
Quem ganhou aquele campeonato foram os jogadores. Os jogadores. Era um time forte para burros. Os caras não podiam nem ver o Cuca. Não digo todos. Eu tô aqui, mas o Palmeiras da Parmalat teve momentos que os caras brigavam. O Luxemburgo ganhou. Aí tem a frase famosa. Ganhou apesar do Cuca. É um discurso muito, eu acho, o Alexandre Matos, né? Muito Alexandre Matos. Quem ganhou foi o Alexandre Matos. Eu acho assim, acho que Alexandre Matos foi campeão brasileiro. Não. Eu acho que é um discurso. Mas há informação dos resultados. Isso não, tá bom. Mas ganhou. Sim, ganhou, claro. Então ganhou. Os jogadores se fecharam e falaram, gente, tá muito fácil ganhar esse campeonato, pelo amor de Deus. Não vamos deixar esse cara estragar. Vamos nos damos a mão. E foi um campeonato fácil mesmo. Foi. Inclusive, para quem. Com o Moisés batendo lateral, com o Gabriel Jesus, que ele. O cara parece que o cara não teve mérito nenhum. Claro que eu sou um cara muito realista em cima desse assunto, para falar com propriedade 2016 pelo seguinte: o Palmeiras do primeiro turno foi um time, e o Palmeiras do segundo turno, que até somou mais pontos que no segundo turno, jogou um futebol muito ruim. Arriscado, jogos de 1-0, jogos sofridos, jogos em que a equipe não tinha mais um dinamismo tático, mas ganhava. Tanto é que o Palmeiras teve um período que ele passou por algumas dificuldades, é que os outros times também perdiam pontos. O Palmeiras, por exemplo, em 2016, só ganhou um jogo de 8 jogos das equipes que terminaram o campeonato no G4 da competição. Só ganhou um jogo no Flamengo, empatou com o Flamengo em casa, não ganhou do Santos e não ganhou do Atlético Mineiro. Perdeu do Atlético em casa e empatou fora. Eu fico me perguntando então, assim, o Palmeiras teve dificuldades, mas foi campeão. Agora, 2017, na virada do Cuca, o time foi terrível. Terrível. Você acha que o Carpegiani, só o Carpegiani, sem o Cuca, digamos, seria uma boa? O trabalho recente do Carpegiani é muito recente, tem 2 meses, tem 1 mês, acabou agora. Trabalho muito bom. Né? Até me surpreendeu, porque não é um cara que vai ser resgatado do limbo e não sei o que. Não. O cara tá trabalhando, estava trabalhando no técnico. Me surpreendeu porque eu não achei que o Carpegiani fosse ter esse novo estilo de jogo mais arriscado. O Carpegiani, ele tinha essa filosofia de inovar, mas não era um cara que também ia muito pra frente. O Carpegiani sempre foi um cara mais... A seleção paraguaia, por exemplo, é um exemplo de 98, né? Porque era um time bem postado, valorizava defensivamente, vai muito de acordo com o que você tem de característica de elenco. Agora, ele pegou o Bahia e soltou, mas na beira do desespero, o Bahia não podia perder pontos em casa, então era natural que o Bahia foi pra cima e acabou surpreendendo todo mundo. Então tem que ter muita calma e muito freio em relação a essa empolgação do Carpegiani. Ele gosta de times com velocidade, que talvez você pode discutir, mas o Flamengo tem muitos jogadores liberados de campo. Não se pode trazer o Carpegiani pensando em 81. É muita diferença. Muito. Principalmente pelo time, né? Até porque 81, outro time, né? A vocação do futebol brasileiro era outra. No ano seguinte, o Brasil perde a Copa, deixa de vencer a Copa do Mundo na Espanha, para uma Itália retranqueira que atrasou o futebol brasileiro pelo menos 2 décadas, porque os técnicos passaram, como falou o Rodrigo Bueno, a jogar daquela maneira. Aquele time era outro, gente. O time da Itália era muito bom, né? Aquele time da Itália era bom? O time da Itália era muito bom. Não acho. O da Itália era muito bom. Não acho. Era bom. Bom, vamos discutir. Começamos discutindo a Holanda, vamos discutir um pouco a Itália. Toda a Copa que a Itália ganha, você fica com a sensação que dá pra ter vencido. Não, a Itália fez um gol, teve um gol que foi mal anulado. O jogo era pra ter vencido. Muita gente fala, o Brasil poderia ter feito um terceiro gol, teve um pênalti no Zico. Teve um gol mal anulado a favor da Itália. A Itália poderia ter feito 4 naquele ano do Brasil. Agora, eu só acho que o erro não pode ser esse. O Carpegiani, o campeão do mundo em 81, campeão da Libertadores. Gente, o futebol é completamente diferente. Não digo completamente, eu acho também esse termo, meio banal pra você hoje só valorizar o futebol de agora, esquecer o passado. Eu sou um cara mais saudosista, eu enxergo muita coisa de hoje ainda no passado e muita coisa que evoluiu pra mim. Agora, não dá pra se pensar naquele time do Flamengo de 81 comparado com esse 2018. Não tem nada a ver. O treinador também pode ter uma outra metodologia, uma outra linha de pensamento, uma outra experiência. São casos diferentes. Não tragam o Carpegiani pensando em 81. Tragam o Carpegiani pelo histórico recente. Eu acho que o 81 tem que ser resgatado. É bom dizer, mesmo depois da Copa 82, o Flamengo continuou dando show. O Flamengo foi campeão brasileiro em 82. Não, 83. 82, 83. Ganhou 81 ganhou o Grêmio, 82 ganhou 83. Em 4 anos, aquele time do Flamengo, se você pegar aquela obra ali, o Carpegiani foi até de 81, depois veio o Carlos Alberto Torres. Mas em 4 anos ele ganhou 3 brasileiros.
Ganhou de luxo, lógico, com a Libertadores e o Mundial. Mas foi um período em que o Flamengo reinou no futebol brasileiro. O time era extraordinário. Com um time extraordinário. Dos times que eu vi na minha vida, O time era extraordinário. no Brasil, é o melhor time que eu vi jogar. Eu não vi o Santos do Pelé jogar. Eu acompanhei em vídeo, eu conheço história, mas desde que eu acompanho, eu vi grandes times. O que é mais elegante, vistoso, foi o Flamengo. Tem times até que conseguiram vencer. O São Paulo do Tele conseguiu vencer mais, triunfou mais, inclusive internacionalmente, que aquele Flamengo. Só que o time do Flamengo era muito elegante, vistoso, era um futebol brasileiro muito romântico. E que talvez com o Carpegiani isso possa acontecer. Eu acho que eu tô pensando em conceito, em filosofia de jogo. Pode ser que tudo dê errado. Pode ser o Carpegiani tem uma coisa. O Carpegiani tem um olhar muito bom. O cara fala, o cara é boleiro, entende futebol. O Carpegiani trabalhou, não sei se ele ainda tem o clube dele no Sul, no Rio Grande do Sul. Não tem mais. Não sei se ele tem mais, até depois que ele volta pro futebol, às vezes fica um pouco antiético, ele vai indicar jogador do clube. Essa questão ética também é meio complicada. Mas assim, ele tem olhar, trabalhar com base. Então ele vai na base do Flamengo, o Rueda tá ajudando também a pensar vários garotos, o Flamengo voltou a produzir muito talento. O Carpegiani é um cara que tem olhar, olha, esse cara aqui é bom ou para indicar um garoto de fora, ou de aproveitar um talento do Flamengo da base. Eu acho que não é só porque ele tá ligado com o time de 81, acho que ele é um cara muito capaz. Não, a figura dele pra pro fazer clube do seria muito Flamengo legal, um seja time como diretor, coordenador, vistoso, técnico. bacana, como era o time dos anos 80. Eu tenho pena dos vários colegas flamengueses que eu tenho que não viram o Flamengo dos anos 80 jogar. Eles têm uma adoração por vários jogadores do Brasil de 92 para cá que não jogariam nunca no Flamengo dos anos 80. Né? Não, o Adriano jogaria no lugar do Nunes. Sim, jogaria. E. Só, hein? Só. Só. Se bem que o Nunes funcionava pra burro. Fez gol do Mas título. o Romário jogou também. O Romário teria lugar aí. O Nunes não era tecnicamente um grande jogador. O Nunes era um grande. Tanto que o sonho, muita gente. O Roberto Dinamite teve muito perto de jogar no lugar do Nunes. O Roberto, quando voltou pro futebol brasileiro, o plano era. Ele teve muito perto de jogar no Flamengo. Isso é sabido. O Nunes era ídolo do Flamengo, era um cara que fazia gols especialmente decisivos. Isso fez com que o Nunes ficasse muito tempo no Flamengo. Só que ele não era, digamos assim, um centroavante mais refinado. Você tinha na época o Careca, o Reinaldo. Ele nunca foi pra seleção. Jogadores que na posição que eram muito mais brilhantes. Acho que ele até chegou a ser convocado, mas. Chegou, mas ele machucou as vezes na Copa e acabou no indo. Então o sonho era você ter. Imagina ninguém discutiu o Nunes na seleção pra Copa do Mundo. Mas era um sonho flamenguista, você ter aquele time do Flamengo no lugar do Nunes com o Careca, com o Reinaldo, com o Roberto Dinamite. Sim. Quase que o Dinamite chegou a jogar. Então aí você põe ali tranquilo o Romário, mas o Adriano. Aquele time lá, Rodrigo, funcionava com o Nunes. Dava certinho. Né? O Nunes podia não ser um jogador do nível do Lico, do Tita, do Zico, nem precisa falar, do Adílio, do Andrade. Não era, não tinha mesmo o refinamento que esses jogadores tinham. Zinho não jogaria nesse time no lugar do Lico? Não. O Zinho no lugar do Lico. O Zinho é um cara engraçado porque assim, o Zinho jogou demais. O Renato Gaúcho jogaria nesse time. No lugar de quem? Do Tita? Não jogaria? Não, acho que não. O Tita, taticamente, era um jogador importante para burro. Será? Tecnicamente. Quem você tinha falado, João Venturi? O Juan, na zaga, não jogaria o Juan? No lugar do Marinho? Olha, Figueiredo, Moser. Pode ser, o Moser não. Pra mim, o Moser é mais jogador que o Juan. Também. Pra mim, o Moser foi mais jogador do que o Juan. O Bebeto não jogaria nesse time? Não jogaria. O goleiro né? seria o Júlio César, para contestar hoje com o Raul. Pra mim, Raul fácil. Os laterais não tem comparação. Nem esquece. Leandro e Júnior. Meu campo não dá, cara. Você pode colocar o Juan e o Moser juntos. Ou o Gamarra, né? Que também jogou no Flamengo. Não, o Gamarra passou. O Gamarra passou pelo Flamengo. Jogou. Dario Pereira jogou no Flamengo, passou pelo Flamengo. Não, mas o Gamarra jogou. Aldair? Talvez. Aí o Aldair, hein? O Aldair é mais jogador que o Juan. É mais jogador que o Juan. Exatamente. O Aldair e o Moser. O Aldair, olha. Raul. O Aldair tá em 87. Leandro, ele entra no pacote Flamengo dos 80. Moser e Júnior. Andrade, pra mim, olha, não tem nenhum volante depois. Araújo, né? Andrade era espetáculo. Maurinho é seleção. Adílio. Você vai botar no lugar do Adílio quem? O Pet? Não dá. Também não. Também Tem um amigo Flamengo, é banco do Zico. Porque esse Tita, Nunes e Lico. O Lico, talvez o Zinho jogasse no lugar dele. Não é porque é nosso companheiro aqui, não. Não, porque taticamente o Zinho foi um monstro. Ele era jogador. muito, mas o Lico também era. Também. O Lico também era.
Olha, ali talvez haja um empate técnico. Lico E acho que é mais tático, volta mais pro meio, que ele fez em 94. Mas o Lico fazia isso aí muito no Flamengo. O Lico também era muito agudo. E na frente, Romário. Não, eu colocaria no lugar do Nunes, eu colocaria o Adriano. Tem muito mais identidade com o Flamengo do que o Romário, entendeu? Muito mais. Olha que bacana, a gente está discutindo aqui, acho que uns 5 minutos, o Flamengo dos anos 80. Romário jogaria. Por que não tentar usar esse modelo, esse exemplo, pro time atual? É possível. O Ciro está jogando no 4-3-3. A gente questiona muito a qualidade do jogo. A qualidade de jogo do futebol brasileiro está abaixo. O Flamengo é um time que tem, por história, por tradição e agora com capacidade financeira, para tentar resgatar isso. Nos anos em que o Flamengo estava mal de grana, atolado em dívida, lutando contra o rebaixamento, não dava para você imaginar o Flamengo dando show, espetáculo. Hoje você dá para fazer. O Lakers, pega um time como o Lakers, nem sempre vai ganhar, mas a ideia é tentar fazer um time mais clássico, mais vistoso. Se você vai ganhar ou não grandes torneios, questão, não dá para saber. Mas você pode, pela ideia, pelo conceito, oferecer um espetáculo pro seu torcedor. O problema hoje, Rodrigo, fica satisfeito com isso. O problema hoje é que antigamente o Leandro jogava no Flamengo e do Flamengo não saiu. O Júnior foi pro Torino, saiu. O Moza foi logo depois, ele foi ao Portugal, né? Foi pro Benfica. O Andrade não saiu. Tita jogou no Grêmio. O Atia não saiu. O Tita saiu, jogou até no Vasco. Mas não tinha aquele assédio que tem hoje em dia. Então você vai supor, legal, tem dinheiro em caixa. Vou começar o Flamengo? Diego Alves, beleza. E o lateral direito, quem é? Quem que você contrata? Tentaram o Rafinha, não deu. Tentaram o Rafinha. Um pensamento tá lá fora. O Flamengo tem que pensar grande. Não tem. Vou tentar o Daniel Alves? Não vem, porque o Leandro era o Daniel Alves à época. Muito melhor. Não é? Não, eu acho que o Daniel Alves é um jogador. O Alves tá ali. Tá lá. Um dos melhores. O cara não pode ganhar. O cara não pode ser ruim com tantos títulos como ele conquistou. Não pode. Disse que ele é ruim. Disse que o Leandro é muito mais jogador que ele. Não sei. Eu acho que tá ali. Eu acho. Tá ali. O Daniel Alves joga muita bola. O Leandro jogou depois de zagueiro, 87, e mesmo como zagueiro, um pouco como aconteceu com o Maldini. Maldini, a gente conversou sobre o Beto Carlos, foi um lateral esquerdo monstruoso. Depois o Maldini foi pra zagueiro e foi tão bem quanto. O Daniel Alves é um jogador com muitos problemas. Ele é técnico absurdamente, mas taticamente ele tem muitos problemas. O Leandro, a gente lembra muito dele no apoio, né? Ele e o Júnior são laterais que apoiavam. Joga de zagueiro, mas você põe um cara de zagueiro, o cara destruía. E ele não era alto, né? Ele tinha o quê? 1,80 m? Mas colocação, antecipação. Olha, eu sei que a torcida do Flamengo está suspirando aqui com essas histórias, porque ele tá lembrando de um time. Por exemplo, senhor Mano, o Paulo Zapadovani concorda com você. Acho que só o Imperador jogaria na seleção do Flamengo de 81. Foi a tua primeira impressão, depois você já mudou um pouquinho. Eu fico ali com o Zinho. E o Aldair, você também estava pensando no Aldair. O Aldair jogaria no lugar do Marinho. Jogou em 87. O Aldair era monstro. O Aldair jogaria no lugar do Marinho. O Mauro Zanuto não está gostando da conversa. Muda de canal, filho, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado. Ele é vascaíno, o que é? Esse que é esse papo furado da peste. Que hora que vai começar o programa? Não precisa vê outra coisa, ué. Vai fazer comida, sei lá. Mas assiste, como é que ela mais? Mas assiste. Tem um chato. Tem uns caras muito chatos, cara. Tem uns caras muito chatos, E esse ano eu tô meio que a fim de tolerância zero, já bloqueei. Porque eu bloqueei na conta do canal. Ai, Cacilda. Vamos lá. Mas vamos continuando aqui, senhor Mano, por favor. Então, isso que eu volto a dizer. Hoje em dia, você não tem um lateral para contratar. Nem direito e nem esquerdo. Quem que você vai? O Flamengo tem dinheiro, ok. Se ele tivesse muito dinheiro, ele iria até o PSG e contrataria o Daniel Alves. O Wesley Quaresma vai ter uma boa. O Carpegiani, como eu falei, ele pode pegar a base do Flamengo e fazer o que é o Barcelona. E do sub-3 até o principal joga da mesma maneira. Tem um conceito. Chegar no Flamengo, é isso aqui, ó. Vamos ver vídeos, Flamengo dos anos 80. Vamos tentar jogar dessa forma. Da base. No final do ano, o Vinícius 4 ou 5 estão tudo indo embora. É verdade. Não dá mais. Mas se for vendido pelo preço, discutindo que o Paquetá, pra onde vai o Paquetá? Não, mas se for vendido como o Vinícius Júnior foi vendido, tá ótimo. O Vinícius Júnior, o Flamengo perdeu, não vai aproveitar muito, por exemplo. Beleza, ganhou uma tremenda grana. Ganhou, é verdade. Mas pro torcedor, o que mais interessa era o Vinícius Júnior sendo um jogador longevo no Flamengo. Claro. O torcedor não interessa nem se as contas estão sendo pagas ou não, ele quer o título. Sim. Quer que o time seja campeão, se tá com a dívida em dia, tá com a dívida atrasada, dane-se, tem que ganhar. Lateral. E por essa é a cobrança do torcedor. Agora, em termos de lateral, Sormani, o Flamengo acerta na mosca em trazer o Zeca, hein?
Se for anunciado Mas mesmo, como é que tá 23 anos, joga nas duas laterais, jogador de seleção, é um ativo do clube, acerta na mosca. O Flamengo tá nessa dúvida ainda, voltando ao assunto do Rueda. O Flamengo começa 2018 sem saber quem vai ser o técnico, ainda apostando no Rueda, mas com essas horas aí para assinar, e sem um centroavante, porque o Guerreiro também segue nessa dúvida se vai permanecer, vai reduzir a pena, vai ficar o contrato do Guerreiro, acaba nesse primeiro semestre. Então, quer dizer, quando que ele tem que se apresentar à seleção peruana? Em maio? Se fosse o Flamengo... Começa sem um centroavante e sem o técnico. Se fosse o Flamengo, eu investiria no Ricardo Oliveira. Aí já fechou com o Galo. Já fechou com o Atlético. Fechou com o Atlético. Eu acho que assim, o Flamengo nessa questão de lateral, nessa indefinição do Rueda, perde tempo com o seguinte. Primeiro, planejamento não anda muito. Né? Você não pode trazer um jogador de uma característica diferente. Eu sou contra a diretoria contratar o time. Eu acho que quem tem que contratar o time é o técnico. Ele tem que montar, a gente tem que acabar com essa história de que se o cara for mandado embora, não interessa. O planejamento tem que ser sempre feito com a participação efetiva do treinador. E tem no futebol colombiano inúmeros bons laterais. Inclusive no Atlético Nacional do Rueda, o Flamengo, que é o lateral direito, o Boca Negra tá lá. Não fez um ano bom, como o Atlético Nacional decepcionou no ano, mas é um bom jogador. Lateral esquerdo, você tem o Farid Dias, que é muito bom jogador. Muito bom jogador. Já está sendo. Tudo bem, tem o Zeca, mas o Zeca pode jogar na outra, entendeu? Então, assim, você tem variáveis de mercado aqui na América do Sul, de bons jogadores, de atletas que também têm esse mesmo nível, que são até mais baratos e que, obviamente, com um treinador que fale a mesma língua, um cara que tem um conceito de jogo, uma equipe que seja linear, esses caras vão funcionar. O Boca Negra do Atlético Nacional, eu acho muito bom jogador. O Zeca, pra mim, é titular no Flamengo no lateral direito. Que é o lateral direito, no caso, o Boca Negra. Deixa o Trau pro outro lado. O Zeca, pra mim, chegando agora, já pega a 2. Não sei qual vai ser o número dele. Acho que o Flamengo tá com um pouco de receio no negócio da justiça. Eu citei aqui, porque tanto que ele tá tentando fazer um acordo com o Santos, oferecer alguns jogadores, alguma coisa, para tentar, olha, Santos, desiste de qualquer tipo de problema na justiça, porque vai que a gente não entende de justiça. Mas o Santos já perdeu 2 vezes. Já perdeu 2 vezes, mas aí ganha uma, e aí? Aí quem vai pagar? Chega uma multa de 5... Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Não tem. Deixa eu só contar. Tá bom, mas é a história do Zeca, vamos supor. O Santos ganha daqui para frente, daqui a 1, 2 anos na justiça. Aí ele vai tem que pagar, qual que era a multa? 50 milhões, não sei. O Zeca não vai pagar, ele não tem esse dinheiro para pagar do bolso. Vai sobrar para quem? Como foi o Inter, teve que pagar pro São Paulo do Oscar. O problema todo é que o Flamengo vai dizer o seguinte: não vou pagar. E perde o jogador. Esse é o problema. Não sobra nada juridicamente para o Flamengo. O caso do Oscar com o Internacional. Alguém levantou essa questão? Eu levantei. Foi você, né? O problema do Oscar com o Internacional foi o seguinte: o Oscar ganhou em primeira instância, e aí o Internacional, o São Paulo, recorreu e venceu. Para não causar problema, fazer o negócio continuar andando, o Internacional chamou o São Paulo e falou assim, como provavelmente o Flamengo deve estar querendo fazer com o Santos. Escuta, vamos esquecer esse negócio aqui, eu dou para vocês isso daqui e vamos parar com essa briga na justiça? São Paulo falou, ok, isso me agrada. 15 milhões de reais. Porque o Oscar já estava negociado, me parece. Exatamente. Já estava negociado. Então, o que tenta o Flamengo agora? O temor do Flamengo não é um temor de ter que pagar 50 milhões. O temor do Flamengo é perder o jogador em abril. Perder o jogador em abril. E aí, o que eu faço? Investi, contratei, montei meu time pensando no Zeca como um lateral, ou direito ou esquerdo, e em abril ele perde o jogador. Então, o que o Flamengo quer fazer agora? Santos, é o seguinte, vamos fazer um negócio? Eu te dou isso. Vamos, abrimos mão do processo. Agora, tem o outro lado também. O Zeca também está processando o Santos. O Zeca também teria que abrir mão desse processo. É um negócio complicado. É por isso que o Flamengo até agora não anunciou oficialmente o jogador. Porque são 2 partes e as 2 teriam que abrir mão do processo. Até onde eu sei, o Zeca, o lado do Zeca, o Zeca não abre mão dos direitos dele com o do Santos. Entendeu? Então é isso que está pegando. Porque com o jogador já está acertado. Então seria muito inteligente por parte do Santos, do Zeca. Vamos fazer um acordo? O Flamengo, você faz o quê? O Flamengo vai dar... Giovani. Giovani. Pronto. Giovani. Bem lembrado.
Então, o Giovani vai ficar com a gente por quanto tempo é o contrato do Giovani, João? Até dezembro de 2018. É empréstimo, né? É empréstimo. Então, mas é o seguinte, esse ano de 18, eu entrego o Giovani para vocês de novo. E me libera. Vocês paguem o salário do Giovani. É isso, você acabou, abriu o mão na justiça, abriu e tal, acordado, aí beleza. O Flamengo tem bons jogadores para oferecer negócio. Fazer. Flamengo, por exemplo, tem um cara que eu acho que ele é bom de bola e não encaixou ainda no Flamengo. E não vai encaixar para mim, que é o Manquejo. Bom de bola. O Manquejo é um jogador que no Santos pode funcionar no meio de campo como um segundo volante, auxilia o Renato, pode jogar como meia. Enfim, ele tem características que, para uma equipe que tem boa saída de bola, que é um time rápido, que é um time defensivamente sólido, porque o Santos, pelo menos em miolo de zaga e volante, ele tem jogadores mais interessantes que o Flamengo. Ele pode dar ao Manquejo uma base que ele não teve defensiva aqui e muito se explica no porquê não ter rendido. E jogando no Santos pode ser uma baita e uma moeda de troca. Nesse caso, você tem o Manquejo para colocar, o Giovani para colocar. E outra coisa, o Flamengo tem dinheiro também, entendeu? O Santos é um time que precisa de dinheiro, tanto que fez um empréstimo de 5 milhões de reais agora no final do ano para pagar o 13º da rapaziada lá. Não tinha dinheiro. Você dá um dinheirinho lá, já ajuda. Para quem não tem nada, um pouquinho já ajuda. Eu acho que dá para compor isso. O importante dizer é o seguinte, o presidente do Santos assumiu hoje. Por volta de meio-dia, ele apareceu no Santos, foi quando ele tomou posse oficialmente. Porque hoje, 2 de janeiro, é o dia que oficialmente o presidente assume. O Pérez, é isso? O Pérez, o Zé Carlos Pérez, exatamente. Então, a partir de agora, a gente vai ter uma ideia do que vai acontecer em relação a esse caso e em relação a outros casos envolvendo o próprio Santos. Vitor Ferraz estava perto de São fazer um negócio São Paulo agora, disse que com essa nova administração do Pérez, ele valoriza demais o Ferraz. Acho que é lateral, inclusive, para tentar que um dia chegar na seleção. E ele praticamente barrou esse acordo aí que teria entre São Paulo e Santos. Então, do meu ponto de vista, né? É melhor o Santos ter o Vitor Ferraz. O Santos seria legal ter o Hudson? Seria. Mas o Santos, se você for olhar, não precisa. Ali ele tem jogadores. Entende? Para o São Paulo seria muito bom ter o Vitor Ferraz. Porque o São Paulo, acho que desde o Cafu, né? Não faz um lateral? Cicinho, na primeira passagem. Cicinho foi bem na segunda. Mas tem gente dizendo que o Flamengo deveria trazer o Vitor Ferraz, que seria uma ótima contratação aqui também. Pois é. Sugere o Marco Antônio Correia. Os 2 laterais que eram do Santos. O Vitor Ferraz na direita e o Zeca na esquerda. E já que o Santos balançou com uma oferta do São Paulo, por que o Flamengo não pode balançar? Mas quem balançou foi o que falou o Rodrigo Bueno. Qual do Hudson? Foi a direção passada. Anterior. O Dorival gosta dele. Gostaria de contar com ele, São Paulo. O que mais aqui que nós temos aqui de mensagens? Eduardo Rangel está lembrando do Ilharão, que saiu do Botafogo e foi para o Flamengo, enfim, dessas trocas de clubes próximos. Vamos lá. Sormani, Mariano ou Alex Telles seriam bons para o Flamengo? Wesley Quaresma pergunta. Mariano do Sevilha, é isso? Lateral. É lateral. Sevilha. Tem outro Fluminense. Tem um outro Mariano também, que é o lateral direito, que jogou no Fluminense. Esse aí. Estou confundindo com o Adriano. Mariano, exatamente, o lateral direito. Seria, jogou no Fluminense. Como é que tá lá, ele começou no Guarani. No Guarani. Acho que ele passou pelo Audax, uma coisa assim, depois ele veio pro Fluminense, né? Aí ele arrebenta assim. Ele arrebenta e vai vendido pro Sevilha. E eu não sei se ele tá jogando ainda aí com o Berizzo, que assumiu lá o Sevilha. Eu não sei se ele tá jogando. Não, ele agora na verdade, ele é o novo técnico, né? Ele caiu de produção. Quando o Sevilha virou o Mr. Liga Europa, pegava a Liga Europa toda hora, ele estava muito bem. Inclusive cotado para a seleção. Mas às vezes é um desses jogadores que estão meio esquecidos? Vai, que o Corinthians acerta toda hora. Não é de primeira linha, mas o cara pega e vem que nem o Corinthians que nem veio o Gil. Gil, com o Pablo. Interessante, o Mariano seria muito interessante. Vê lá como é que tá, às vezes não tá caro, às vezes, não é? E aí vai formando um time com... Em vez de sair contratando de baciada, que nem os times, os dois ricos do Brasil têm feito nos últimos anos. O Mariano agora está no Galatasaray. Ele tá no Galatasaray? Tá no Galatasaray? Ganhando grana, já tem 15 jogos na temporada. Ou seja, bem rodado por lá no Campeonato Turco. Não esquece. Então, mas ele estava encostado lá no caiu de produção. Por isso que não permaneceu. Estevão Rangel, vocês não vão falar dos outros times, só do Flamengo? Vamos mudar então de assunto? Vamos. Mas daqui a pouquinho. Vamos falar do Corinthians? Quem o São Paulo contratou para o gol? Pro gol? João. Jean. Não, Jean é o que tá no Palmeiras, que era o lateral /volante, ficou famoso na escalação.
escreve Jean e normalmente o narrador falava... Olha só. Jean, tá aí, Jean. O Corinthians contratou, tá muito próximo de contratar o Henrique. E o Henrique do Fluminense.